E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2016 que fala pra gente o seguinte: aceleradores de partículas são ambientes onde as partículas eletricamente carregadas são mantidas em movimento, como as cargas elétricas de um condutor. No Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN, está localizado o mais potente acelerador em operação no mundo. Considere as seguintes informações para compreender o seu funcionamento. Os prótons são acelerados em grupos de cerca de 3.000 pacotes que constituem o feixe do acelerador. Esses pacotes são mantidos em movimento no interior e ao longo de um anel cerca de 30 km de comprimento. Cada pacote contém aproximadamente 10 a 11 prótons, que se deslocam com velocidades próximas à velocidade da luz no vácuo. A carga do próton é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Nessas condições, o feixe do CERN equivale a uma corrente elétrica em amperes da ordem de qual grandeza? Primeiro de tudo, gente, a gente precisa saber qual é a carga dessas partículas que estão passando. A gente sabe que a carga elétrica ela é o número de partículas em excesso, nesse caso vai ser o número de prótons que está passando, vezes o valor da carga elementar, da carga de um próton. A gente tem o número de partículas vai ser de 3.000 pacotes e cada pacote tem 10 a 11 prótons, ok? Então, se você fizesse uma regra de 3, você ia chegar nessa conclusão também, tá? Que um pacote tem 10 a 11, logo 3.000 pacotes tem X. Aí, multiplicando cruzado, você chega nesse resultado para o número de partículas. E aí a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, para a gente poder fazer as coisas bonitinho, eu vou fazer o seguinte. 3 vezes 1,6 vai dar 4.800 vezes 10 a 11 vezes 10 a menos 19. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse número e vou passar para a notação científica. Lembra que para passar para a notação científica, você tem que colocar a vírgula de modo a tornar um número entre 1 e 10, que nesse caso vai ser o 4,8. Só que a vírgula estava aqui e ela andou para a esquerda, ela diminuiu esse número. Eu tirei casas desse número. Eu tirei quantas casas? 1, 2, 3 casinhas. Então, a gente vai ter que devolver essas casas. Se eu tirei 3 casas, eu tenho que devolver essas 3 casas aqui. Isso aqui vai ser o 10 a 11, eu vou repetir, o 10 a menos 19 aqui no cantinho. Bonitão. E aí você tem uma multiplicação de potência de mesma base. E aí, quando você tem que fazer isso, você vai repetir a base e somar os expoentes. Então, a gente vai ter 10 ao cubo mais 11 menos 19. Ok? Essa carga aqui é negativa, não esquece. Vamos fazer essa conta. 3 mais 11, 14, menos 19, menos 5. Então, a carga aqui é 4,8 vezes 10 a menos 5 coulombs. Encontramos a carga, agora a gente precisa encontrar qual é o tempo que esses pacotes demoram para dar uma volta completa, né? De 30 km. A gente sabe que a velocidade média é ΔS por ΔT, e a velocidade vai ser praticamente constante. Ele diz que eles se movem praticamente na velocidade da luz, né? Então a gente vai admitir essa velocidade como constante para encontrar um determinado intervalo de tempo. E aí, olha só, a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. O deslocamento vai ser de 30 km, mas eu não posso trabalhar com metro por segundo e quilômetro, tem que passar isso aqui para metro. 30 km para passar para metro eu multiplico por 1.000, então vai ser 30.000 metros. Então, vou colocar isso aqui, 30.000 metros, divididos pelo tempo. O intervalo de tempo está dividindo, vou passar para o lado esquerdo, multiplicando. E a gente vai ter o seguinte, 3 vezes 10 a oitava vezes o intervalo de tempo vai ser igual a... Esse 30.000 é o 3 com 4 zeros, então a gente pode escrever ele assim, ó, 3 vezes 10 a quarta. E aí, eu vou pegar esse 3 vezes 10 a oitava que está aqui, vou passar para o outro lado, para o lado direito, dividindo. E a gente vai ter ΔT vai ser igual a
3 vezes 10 à quarta sobre 3 vezes 10 à oitava. Agora a gente pode simplificar esse 3 com esse 3, corta, corta. E assim a gente vai ter divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 8. 4 menos 8, cortou aqui o negócio. 4 menos 8 vai dar menos 4. 10 a menos 4 segundos. Descobrimos o intervalo de tempo que esses pacotes demoram para dar a volta no acelerador. Agora a gente consegue calcular a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vai ser a quantidade de carga que está passando por intervalo de tempo. E aí você tem o seguinte, para a gente encontrar o valor da corrente elétrica, a gente precisa substituir os valores da carga. A carga, a gente encontrou que é 4,8 vezes 10 a menos 5. E o intervalo de tempo vai ser 10 a menos 4. Você vai fazer uma divisão de potência de mesma base. Você vai ter 4,8 vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Menos 5 com menos 4. E assim você vai ter 4,8 vezes 10 a menos 1. E assim, o que a gente vai ter aqui? Tem que achar a ordem de grandeza, né? Ele quer a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, você precisa olhar para o número ao lado da potência de base 10 e perguntar se esse número ele é maior que 3,16. Se a resposta for sim, né, que é o que acontece, 4,8 é maior que 3,16, você vai pegar e vai dizer que a sua ordem de grandeza vai ser a potência de base 10 mais 1. Se a resposta fosse não, por acaso, que não é o que acontece, a sua ordem de grandeza só seria a potência de base 10, sem a soma com mais 1, ok? Mas como a nossa resposta é sim, que é o que a gente quer, a gente vai encontrar uma ordem de grandeza de 10 elevado a 0. E assim, dessa maneira, a gente vai encontrar um gabarito na letra A. Ok? E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.